Ok, testando o começo da live. Se alguém já aparecer por aí, só falar comigo. Estou testando umas coisas offline aqui, testando umas coisas offline, testando iluminação. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, falem comigo. Se alguém estiver aí. Oi, Maro, oi, Dani. Dani, está me ouvindo? Vou aparecer aqui. Estou aparecendo? Cabeça está ok? Eu tenho que espelhar isso primeiro no computador. Só um minutinho. Eu não vou ter muito controle de quem está vendo ou não, porque eu não vou ficar olhando muito bem a câmera. Mas eu vou tentar fazer uma jogadinha usando alguns recursos do computador. Se eu conseguir. Se o computador for legal comigo. E se ele me permitir ver os minha própria live. Acho que não vai rolar. Mas, de qualquer forma... Vamos tentar. De vez em quando eu vou sair de cena, mas quem estiver por aí pode me dar um sinal de se está tudo ok em matéria de luz e som, e vento lá fora e barulhos externos. Está chovendo, está trovejando, eu espero que a minha conexão se segure. Bom, pois bem, como eu tinha começado a falar com vocês, estou fora de cena ainda. Bom, oi, qualquer coisa, oi. Bom, não vou me apresentar porque vocês já me conhecem, isso não é um vídeo de youtuber para ser feito para estranhos, isso é uma conversa que eu acho legal de ter com meus contatos, com meus amigos, que é para poder falar de algumas coisas que a gente quer falar às vezes e não encontra uma certa brecha, a gente monta uma coisa, ó, vou falar sobre isso tal dia, quem quiser participa. E o tema de hoje é preconceito linguístico. E então definir um pouco o que é esse negócio de preconceito linguístico, certo? Repetindo, de vez em quando eu vou dar uma saída do quadro, que é para poder dar uma sacada em como é que está tudo, ver se alguém colocou alguma pergunta. Eu já vou fazer isso logo agora. Bom, de qualquer forma, quando a gente começa a falar sobre preconceito linguístico, a primeira coisa que vem é Marcos Banho e vários estudiosos, mas basicamente o que é preconceito tem que ser definido, o que é preconceito linguístico tem que ser definido também. Então vamos começar falando um pouco sobre preconceito. Preconceito basicamente, né, é aquele conceito que a gente tem antes de conhecer alguma coisa. Mas isso é muito amplo, então a gente vai se restringir ao conceito básico de preconceito. Preconceito é tudo aquilo que a gente julga de uma maneira ruim antes de conhecer, certo? Ou mesmo se conhece, não faz questão de ter muito contato, porque já tem uma ideia predeterminada sobre alguma coisa e essa ideia é invariavelmente uma ideia ruim sobre isso ou sobre aquilo. Preconceito linguístico
é o preconceito que acontece não na linguagem, porque dizer que preconceito acontece na linguagem é meio que chover no molhado, né? Porque todo preconceito se expressa através da linguagem. O preconceito ele só se manifesta através da expressão. Expressão é linguagem. Então não é o preconceito que a gente manifesta na linguagem. O preconceito linguístico é aquele preconceito que a gente tem sobre a linguagem do outro, sobre como o outro se expressa, sobre como o outro se comunica. E é muito importante dizer que o preconceito linguístico é basicamente um preconceito social. Certo? Normalmente, quem sofre o preconceito linguístico é quem comete alguns erros, né, de português, e aí alguns colegas, com certeza, vão começar a falar, a questão do erro é muito relativa, mas estamos falando aqui de erros a partir da gramática. Né? Muitas vezes o pessoal fala que mas em linguística não tem erro. Isso é um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer falacioso para não usar uma palavra forte, mas é um bocado relativo, porque quando a gente fala em linguística, diferentemente da gramática, quando a gente fala em linguística, a gente está falando da ciência. E é claro que a gente pode dizer que a ciência da linguagem, assim como as outras ciências, a ciência ela é um pouco mais aberta e não está... ela não existe para determinar erro e acerto, ela existe para estudar casos e casos, e esses casos, independente de serem socialmente considerados como erros ou socialmente considerados como acertos, eles acontecem e precisam ser estudados. Porém, o que vem acontecendo em relação à terminologia do preconceito linguístico é a seguinte. O que se ouve muito por aí. Duas coisas. Uma de um lado e outra do outro. De um lado, o pessoal que diz que todo preconceito é mimimi, incluindo o preconceito linguístico, né? Eu vou corrigir os outros mesmo, não está falando errado, então vou corrigir, eu vou zoar. E tem outro lado que considera que ninguém pode corrigir nada porque são todas manifestações válidas da língua. Tem uma expressão que diz que nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. Né? Tem um meio termo aí. Que meio termo é esse? Existem certos usos da linguagem, na verdade todos os usos da linguagem, eles são considerados aceitos ou não, dependendo das variáveis que estão sendo expostas a eles. Então a gente tem variável geográfica, a gente tem variável etária, a gente tem variável social, variável de nível de conhecimento da própria língua, variável de nível de conhecimento de mundo. Tudo isso gera efeitos que vão causar certos preconceitos. Eu vou sair de cena para ver se alguém colocou alguma coisa. Volta em 3 segundos. Enquanto isso, eu não vou deixar ninguém falando sozinho. Temos aqui a presença do Ricardinho, do Thales, Ronieri, que foi meu aluno lá em Fortaleza, salve, né? Dani. Então tem uma galera entrando aí. Eu gostaria que o pessoal também colocasse algumas coisas, mas o principal que eu queria falar sobre preconceito linguístico é uma comparação que eu sempre faço, que é, vamos supor o seguinte, vamos pensar que você foi convidado a um casamento, certo? Casamento é chique. Casamento no Mosteiro de São Bento. Né? Para quem não conhece, aqui no Rio, é uma das igrejas mais tradicionais do estado, um lugar bonito, etc. Só para casar lá você precisa de muita grana. Só que você é uma pessoa simples, né? Uma pessoa pobre. Você pensa, não tenho roupa para ir. Ok. Mas é uma pessoa muito querida, que conseguiu fazer esse casamento e está te chamando para ir lá e vai ser um casamento chique, porque você tem roupas muito simples, certo? E você vai, decide, ok, eu vou a esse casamento, eu não tenho um smoking para ir, eu não tenho um fraque, não, né? Então vai com o seu terninho que já foi usado algumas vezes, comprado ali na companhia do terno, né? Há 6 anos e você vive usando aquilo, mas é a sua melhor roupa, certo? Por mais que você esteja dentro dos seus padrões, dentro do que você pode, esteja muito arrumado, você
dentro daquele núcleo de gente rica, você não vai estar tão adequado assim. Só que você não pode ser culpado por isso. Certo? Você está fazendo o melhor que você pode. Porém, por outro lado, vamos supor que você foi convidado também a um casamento simples, né? Um casamento no cartório, né? O pessoal vai e você resolve ir de smoking, né? Você vai de smoking para um casamento no cartório, que é para ser coisa rápida. Casando, pessoal, beleza. Quem está mais ou quem está menos adequado? Você que colocou um smoking para ir para um casamento no cartório está muito menos adequado do que aquela pessoa que colocou a sua melhor roupa, que por mais que ela que não seja um Versace, um Armani, ela está dando o seu melhor para poder estar ali. Então, às vezes a gente pode julgar a linguagem sim, quando ela estiver deslocada. Porque também, vamos supor, agora você foi convidado a um casamento. Ah, eu sou simplão mesmo, né? Então eu vou de bermuda e chinelo, ninguém pode falar nada. Meu amigo, você vai a um casamento. Você não pode ir de bermuda e chinelo, por mais simples que você seja. Certo? Se você for uma pessoa, você vai usar a sua melhor roupa para ir. Você não vai de bermuda, chinelo e camiseta furada. Ah, todo mundo sabe que eu sou pobre. Sim. As pessoas não vão julgar o fato de você ser pobre. As pessoas podem julgar a inadequação de você naquele momento. Né? Você não vai de terno e gravata pegar som na praia. Né? Você não vai de sunga a um julgamento no tribunal. Cada coisa tem seu lugar. Mas a gente tem que pensar sempre nessas variáveis. Certo? Então o que acontece é o seguinte também, né? Muita gente fala, então não posso mais corrigir ninguém. Cara, depende, você pode até corrigir, quase sempre a questão vai ser como você vai corrigir essa pessoa, qual é a sua intenção em corrigir alguém, se é diminuir alguém, se é você se colocar numa posição magnânima, superior para corrigir alguém, aí sim você vai estar cometendo esse preconceito linguístico, certo? Você pode zoar o sotaque de alguém para diminuir essa pessoa. Certo? Se essa pessoa, de repente, é de uma outra região do país, ou se é uma pessoa estrangeira que sempre vai ter um sotaque característico, ou mesmo algumas dificuldades com o uso de determinadas estruturas da língua a que ela se ambientou e não a da sua língua mãe, vai ter tudo isso, você não vai poder usar para diminuir o discurso de alguém. Certo? E aconteceu uma coisa muito interessante essa semana, que a gente teve o nosso ministro da Educação, que cometeu algumas gafes graves em um documento oficial. E poucos dias depois, vendo uma página de notícias, que foi falado sobre reconhecimento facial e houve um erro de digitação, que ao invés de reconhecimento facial, acabou ficando escrito reconhecimento fácil, e alguns apoiadores, né, do ministro, não sabe se é nem quem falar o nome do ministro, mas é apoiador, né? Depois querem falar mal do ministro. Gente, um ministro da Educação em um documento oficial escrever errado é muito diferente de um jornalista com pressa, na hora de digitar o texto, escrever uma palavra trocada. A palavra fácil, no lugar de facial, não tinha nenhum erro ortográfico. Foi apenas uma palavra trocada de um jornalista em um veículo que é extremamente rápido. É diferente de um documento que vai ficar ali para sempre. Então, sim, corrigir, verificar, corrigir, apontar o erro em um documento oficial de alguém que deveria ter todos os pressupostos educacionais, inclusive por ser o comandante da educação do país no momento, não pode ter erros. E esses erros, eles precisam ser apontados
muitas vezes para mostrar talvez falta de competência para exercer tal cargo. Então vamos sair um pouco dessa questão tão alta, que trata das esferas do poder. Não posso corrigir meu aluno na escola? Pode e deve. Certo? Seu aluno na escola, fazendo o seu exercício, fala, professor, a gente vamos para o recreio? Não, a gente não vamos a lugar nenhum. Porque se o aluno está numa escola, ele está ali para aprender a como usar cada variável, né, possível da língua. Então, se ele está numa escola, ele tem que aprender a usar a gente vai ou nós vamos, certo? Da mesma forma que, por exemplo, se eu chegar num bar com meus amigos, coisa que eu não faço quase nunca, né, mas vamos supor, se eu chegar num bar com meus amigos, né, já estão sentados lá à mesa, só me esperando, eu vou chegar assim para eles e dizer, ó caros convivas, sentar-me-ei convosco para celebrarmos esse convescote? Não vou falar assim, eu falo, e aí galera? Não vou falar nem e aí, vou falar e aí. E aí galera, como é que tá? Já é? Pronto. Sento. Porque em um eu estaria deslocado, no outro não. Então a gente tem que pensar muito quando a gente for pensar, fulano é burro, não sabe falar, fulano não teve acesso aos estudos na maneira que quem está corrigindo ou que quem está verificando que aconteceram esses erros ortográficos ou gramaticais, seja na forma escrita, seja na forma falada, está ocorrendo. Essa outra pessoa teve esses acessos. O meio social daquela pessoa permite aquilo naquele momento. Falar, por exemplo, ao invés de... Vamos supor, a gente vive uma sociedade perigosa e acontece um arrastão. E alguém falar, corre que os caras estão vindo tudo aí. Corre que os caras tá vindo tudo aí. Não, vou me preocupar em falar, corram. Os caras estão vindo todos aí. Não vou, não dá nem tempo de pensar nisso quando os caras tá vindo tudo aí. Tudo tem lugar, tudo tem hora, tudo tem adequação. Certo? Ficar julgando os outros é possível? Sim, é. Mas deve-se ter muito cuidado. Certo? Não dá para minorizar um discurso sempre por conta das palavras que são usadas. Também não dá para ficar enfeitando o pavão. Aliás, eu julgo muito quem enfeita o pavão. Enfeitou o pavão, para mim a pessoa está querendo demonstrar alguma coisa. Mas tem um detalhe também, enfeitar o pavão é diferente de você falar corretamente. Falar corretamente vai ser bem aceito sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação. Falar de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma direta, vai ser sempre bem aceito. Quando esse falar não acontecer desta forma, há que se verificar todas as condições de fala, todas as condições para que isso que pode ser considerado um erro tenha ocorrido. Porque existem certos erros que são completamente justificáveis, existem erros que são completamente passíveis do pior julgamento possível. E também tem a questão interpessoal. Se uma pessoa, certo, tem essa mania feia de ficar julgando tudo, é o que as pessoas chamam de grammar nazi, né? Termo vindo do inglês. E não tem nada a ver com nazista. Não estou dizendo que os gramáticos eles são perseguidores de judeus, não. Estou querendo dizer apenas que existe um policiamento, um patrulhamento tal de certas pessoas que qualquer erro cometido vira motivo de apontar que o outro é burro ou alguma coisa assim. Inclusive, recentemente teve uma postagem numa página que eu sigo, em que é uma das páginas de uma das empresas de comunicação mais crescentes do país, mais bem pagas, profissionais, jornalistas bem pagos, divulgadores de conteúdo, no caso que eu estava falando, conteúdo geek, e o redator escreveu calcinha com cedilha, né? A gente sabe que calcinha, então, muita gente, calcinha com cedilha, o pessoal o pessoal do Omelete, não pode. E teve gente defendendo, parece que nunca cometeu um erro na vida. Gente,
O leitor vai cometer erros escrevendo, claro, mas alguém que é pago para ser parte do setor de comunicação de uma empresa de comunicação não pode cometer esse tipo de erro. Isso denota coisas ruins sobre os critérios da empresa. Isso denota coisas ruins sobre a equipe que está cuidando disso tudo. Mas aí é um caso bem específico. Estamos falando de profissionais da área da comunicação que cometem erros crassos. Certo? É diferente de você, vamos identificar por que esse profissional cometeu esse erro. Seria muito específico para eliminar a questão do erro nesse caso. Certo? Você ter pessoas que não passaram por um processo ideal de alfabetização, que confundem palavras que têm 2 S's, que têm cedilha, ou então que usam apenas o C, ou que usam S, ou usam Z. Ok. Mas quando a pessoa é um profissional pago, que passou por todo o processo educacional para que aquilo acontecesse, aí o esquema já é outro. Certo? Então a gente tem que ter cuidado no julgamento e cuidado nos 2 exageros. A gente não pode eliminar essa ideia de que tem que aceitar de tudo. Não pode, também por uma razão simples. Muita gente fala, mas a língua portuguesa veio do latim vulgar. Sim, mas a partir do ponto em que uma língua se estabelece com um sistema de regras por escrito, ela tende a se proteger. E ela se protege através dessas próprias regras. E quando se cria uma cultura de permissividade, pode-se acontecer um fenômeno de perda dessa cultura. Porque ela passa a permitir tanta coisa que ela se torna permeável demais e ela se perde, que foi justamente o que aconteceu para o latim deixar de ser latim. E é por isso que tantas outras línguas conseguem permanecer sem precisar de tantas mudanças estruturais durante séculos. Certo? Então, quando a gente, mais do que a gente, tudo é permitido, não. Mas quando acontecem uma série de erros, a gente tem que verificar. E verificar os porquês. Se acontecem uma série de erros em relação à linguagem das classes mais pobres da população, porque elas não têm acesso à educação, é preciso não aceitar todos os erros que ela comete. O que é preciso é melhorar a educação, para que essas pessoas elas tenham acesso a toda a gama de possibilidades de expressão que for possível, para que, inclusive, todas essas pessoas passem a ter respeito por toda a variedade que existe no que se trata de comunicação. Espero que isso tenha dado um pouco de coisa a ser pensada para vocês. Eu vou continuar pensando bastante nisso, talvez a gente possa continuar esse assunto algum outro dia, mas a gente já está com 25 minutos quase de live acontecendo. Eu mesmo já estou cansado de falar. E eu estou vendo meu rosto na tela aí, eu estou cansado de olhar para a minha cara. Eu espero vocês na próxima terça-feira e se alguém tiver alguma sugestão de algum tema, é só deixar, é só falar. Como eu tinha dito antes, não é uma aula, é um bate-papo, às vezes um desabafo sobre alguma coisa relacionada à comunicação, à linguagem, certo? Ou se vocês tiverem alguma aposta para fazer, nem sempre vai dar para eu ler, para eu acompanhar, mas eu vou ler depois, eu vou responder depois, eu vou tentar deixar esse vídeo disponível em outras plataformas. Foi uma live, mas eu vou tentar salvar e colocar isso no meu canal no YouTube, eu vou tentar colocar isso no meu Facebook de alguma forma e respondendo a qualquer pergunta que tenha ocorrido durante esse tempo, ok? Então a gente se vê terça-feira que vem com um novo tema que ainda vai ser definido. Abração, até a próxima.